Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação de gestão e administração da empresa. Quem fala para vocês hoje é o formador Ailton Luiz Impevement. Hoje estamos propriamente no nosso quarto módulo, onde vamos falar propriamente sobre o plano de marketing. Hoje nós vamos aprender como fazer um plano de marketing de alta performance. Nós não podemos nos esquecer o seguinte: para nós fazermos um plano de marketing, este mesmo documento é muito importante, porque com o plano de marketing irá de nos ajudar a identificar os verdadeiros desejos e a necessidade de nossos clientes. Também é através do plano de marketing que nós podemos saber qual é a situação atual em que a nossa empresa se encontra. E também o plano de marketing nos ajuda a estudar o mercado e também ajuda-nos a saber estudar os nossos concorrentes. Quando estamos a tentar fazer um plano de marketing, este mesmo plano de marketing deve ser bem elaborado. Esse plano de marketing tem que ter os objetivos definidos, esse plano de marketing tem que ter as propostas claras e as propostas do plano de marketing também devem estar de uma forma ou de outra diretamente bem proporcionada no mesmo plano, porque o plano de marketing pode melhorar bastante o desempenho da nossa empresa. A primeira etapa para o nosso plano de marketing é o planejamento ou é o planeamento. O que é o planeamento? Planeamento é a previsão, conforme falamos na aula passada. É na primeira etapa onde nós vamos ter o nosso sumário executivo, onde vamos ter análise do ambiente, onde nós queremos colocar a nossa organização, onde vamos ter também a definição de público-alvo, quais são as possíveis pessoas que vão comprar os nossos produtos, é onde nós vamos ter também a definição do posicionamento do mercado, ok? Como é que deve ser o nosso posicionamento em um determinado mercado competitivo, ok? É aí também onde vamos ter a definição da nossa marca e também a definição dos nossos objetivos e das nossas metas, sem esquecer as definições das estratégias que você vai indo utilizando para o teu plano de marketing. A segunda etapa é a etapa da implementação. Depois de você planear, tens que ir diretamente para a segunda etapa, que é implementar aquilo que foi que planeado. E por último, temos a terceira etapa, que é a etapa da avaliação e a etapa também do controle, para saber se aquilo que foi planeado está a ser realmente executado conforme foi planeado ou não. Planeamento de marketing, etapas do plano de marketing. Primeira etapa, planeamento. No planeamento, você logo vai começar a planear. E no planeamento você vai analisar o mercado onde você quer atuar. É através do planeamento onde você vai saber qual é o meu público-alvo, quais são as pessoas que eu quero vender o meu produto. E também é através do início da fase do planeamento que você vai saber quais são as metas a traçar. Quais são os teus objetivos a curto prazo? Quais são os teus objetivos a longo prazo? E quais são os teus objetivos a médio prazo? Para que, através do planeamento, você possa conseguir ter uma previsão de como alcançar os teus objetivos. E dentro do planeamento, temos a primeira etapa, que é o sumário executivo. Quando estamos a falar do sumário executivo, estamos a falar o que é e como fazer. O plano executivo é o resumo sobre o teu plano de marketing. No plano executivo devem constar as características principais do seu negócio, devem constar a situação presente, devem constar os objetivos e estratégias que você quer alcançar. No sumário executivo devem constar as principais definições dos projetos e esforços necessários. A ideia geral do seu negócio deve ser uma ideia clara, para essa ideia poder orientá-lo quando necessário. A ideia do teu negócio tem que ser clara.
Você quer vender algo, mas também quer vender outra coisa. Tem que ser claro, não, esse negócio é para isso. Porque essa ideia clara irá de te orientar sempre que for necessário. Alguns especialistas dizem que, como se trata de um resumo, pode ser feito no final. Muitos especialistas hoje dizem que o sumário executivo pode já não ser a primeira etapa do plano de marketing, mas sim podemos colocá-lo no final. Segunda etapa do plano de marketing, análise do ambiente, o que é e como fazer. Quando estamos a falar da análise do ambiente, estamos a falar propriamente de dois fatores principais. O ambiente interno e o ambiente externo. Não podemos esquecer o seguinte: a análise do ambiente deve ser o primeiro passo no plano de marketing, porque é através da análise do ambiente que vai estar resumido todas as informações pertencentes à empresa. E quando estamos a falar sobre uma análise do ambiente interno, estamos diretamente a nos referir ao seguinte: os equipamentos disponíveis, as tecnologias que a empresa vai ter, os recursos humanos e financeiros que a tua empresa terá, os valores e os objetivos que a tua empresa tem. Depois de você saber quais são os teus recursos materiais, quais são os teus recursos tecnológicos, quais são os teus recursos financeiros, quem serão as pessoas que você vai trabalhar com ele, quais são os seus valores e quais são os teus objetivos, você consegue ter uma visão maior sobre as tuas forças, sobre as tuas fraquezas e também terás uma visão sobre o que pode te afetar positiva ou negativamente o desempenho da tua empresa. Porque a análise do ambiente interno é muito importante, porque é através da análise do ambiente interno que ela determinará quais serão os caminhos do teu plano de marketing e quais serão também as decisões que você vai indo tomando para que a tua empresa alcance o sucesso. Também temos o ambiente externo, que envolve a influência da maneira positiva ou negativa. É composto pelos concorrentes, consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, ameaças e oportunidades. Quando estamos a falar de ambiente interno, é tudo aquilo que a empresa consegue controlar. E quando estamos a falar de ambiente externo, estamos a nos referir diretamente a tudo aquilo que a empresa não consegue controlar. Por exemplo, as variáveis econômicas. Você não consegue controlar quando é que o dólar vai subir, quando é que o dólar vai baixar. As variáveis políticas, você não consegue controlar qual é o momento que vai haver uma nova lei dentro de um determinado país, ok? As variáveis culturais, não podemos controlar as culturas, porque as culturas variam de povo a povo, de região para região. Isso tudo faz parte do ambiente externo da empresa. Nós não conseguimos controlar os nossos consumidores, se forem comprar produtos em outras pessoas, nós não conseguimos controlar os nossos clientes, ok? E muito menos conseguimos controlar os nossos concorrentes. Etapas do plano de marketing, fatores que influenciam as estratégias de marketing da empresa. Aqui estamos a falar propriamente sobre a empresa e o seu meio envolvente. Ok? Temos aí os ambientes demográficos, que são os problemas que possam indo surgindo dentro de uma determinada área ou região, como chuvas e outros problemas, a empresa não consegue controlar. Ok? Também temos o ambiente tecnológico, a empresa não consegue controlar o ambiente tecnológico porque dia após dia estão a surgir tecnologias novas. Temos o ambiente econômico, a empresa não consegue controlar o ambiente econômico, porque o ambiente econômico não encontra-se no poder da empresa, o ambiente econômico encontra-se no poder das outras entidades externas, ok? Também temos os ambientes ou variáveis políticas e legais, a empresa não consegue controlar a política de um determinado país. Também temos o ambiente sociocultural,
a empresa em nenhum momento consegue controlar ou mudar a culturação de uma determinada comunidade ou povo, e também temos o ambiente natural. A empresa não consegue lidar ou melhorar eh, as diferentes formas ou fatores que possam indo surgindo na sua sociedade, ok? E também temos aqueles elementos que encontram-se mais próximo da empresa, como os nossos fornecedores. A empresa consegue lidar com os nossos fornecedores, os nossos concorrentes. A empresa que tem capacidade financeira é aquela que sabe lidar com os seus concorrentes, ok? E aquela também que consegue lidar com o seu público-alvo. Também estamos a falar dos fatores públicos e também estamos a falar dos fatores intermediários de marketing. E também aqui no meio nós temos o consumidor alvo, que são as possíveis pessoas que você quer vender o teu produto. E esses consumidores alvos têm que ter informações de marketing, ou seja, informações sobre o teu produto. Para esse consumidor alvo, você tem que ter o plano de marketing, o que é que eu quero vender para eles, como é que eu quero vender para eles, quando é que eu quero vender para eles, quais são as políticas que eu quero trazer para eles, ok? Também temos a organização de marketing, ok? Diretamente para o nosso consumidor alvo. E também, por último, temos o nosso controle de marketing. Controlar se o que foi planeado está a ser, tá a ser bem executado conforme foi planeado. Estamos agora na segunda etapa do plano de marketing. Estamos a falar propriamente da definição do público-alvo. Quando estamos a falar da definição do público-alvo, estamos a falar propriamente sobre identificar um conjunto de elementos particulares, ok, da população que você deseja servir. Identificar o público-alvo, em outras palavras, estamos a falar em identificar as possíveis pessoas que você queira vender os seus produtos. Em outras palavras, estamos a falar identificar os seus possíveis clientes, ok? Nós, quando estamos a fazer um plano de marketing, nós temos que determinar quais são os segmentos que oferecem as melhores oportunidades para o nosso negócio. Etapas do plano de marketing. Primeira etapa, os consumidores podem ser agrupados de acordo com vários fatores. O primeiro fator, fatores geográficos, tamanho potencial do seu mercado, países, regiões, cidades e bairros. Fatores demográficos. Quando estamos a falar de fatores demográficos, estamos a falar propriamente de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando estamos a falar de pessoas físicas, estamos a dizer que você pode vender o seu produto para uma determinada faixa etária, dos 8 aos 12 anos, podes vender o seu produto para um determinado sexo, não apenas vendo roupas para o sexo masculino. Podes também vender o teu produto apenas para uma profissão. Aqui vende-se apenas botas para construção civil. Podes vender o teu produto para uma determinada pessoa que faz trabalhos de renda, podes vender o teu produto por idade e também podes vender o teu produto por educação. Quando estamos a falar de pessoas jurídicas, estamos a falar propriamente sobre empresas, né? Podes vender o teu produto para os ramos de atividade, estamos a falar das pequenas, médias, micro ou grandes empresas, estamos a falar sobre serviços e produtos oferecidos, ok? Uma empresa que faz bem o serviço ou produto que você tem a oferecer. Também estamos a falar sobre números de empregados. Você pode vender o teu produto em uma empresa pelo número de empregados que elas têm e também podes vender o teu produto das diferentes filiais que são as pequenas empresas que as grandes empresas têm. Também podes vender o teu produto em empresas que têm um tempo de atuação muito vasto no mercado. Podes vender o teu produto pela imagem no mercado e também pela a localização. Todos esses dois elementos fazem parte das variáveis demográficas. Etapas do plano de marketing. A segunda etapa, comportamentais. Quando estamos a falar das etapas comportamentais, estamos a falar de hábitos de consumo. Estamos a falar de benefícios procurados. Estamos a falar das frequências de compra deste tipo de produto. Estamos a falar de lugar onde constam comprar este tipo de produto. Estamos a falar de ocasiões
de compra e os seus principais estímulos como. Quando estamos a falar das etapas comportamentais, estamos a falar primeiro do preço. Você vai vender um determinado produto. Quanto é que os teus clientes estão dispostos a pagar por esse teu produto? Tens que estudar. Estamos a falar da qualidade do produto. Você está vendendo um determinado produto. Você, como vendedor deste produto, deves conhecer o teu produto. Então aí também você tem que conhecer qual a qualidade do teu produto. A marca. É obrigatório qualquer vendedor saber a marca do seu produto. É obrigatório, você tem que saber qual é a marca do produto que você está vendendo. Os prazos de entrega, você faz entrega ao domicílio. E quando falamos de prazos de entrega, estamos a falar de dois fatores principais. Os prazos de entregas aos nossos clientes, como também os prazos de entregas aos que os nossos fornecedores têm conosco. Também temos os prazos de pagamentos. Tens que saber qual é o prazo de pagamento que os teus clientes têm com você e também qual é o prazo de pagamento que você, como empresa, tem com os teus fornecedores. E quando estamos a falar da etapa comportamentais, também estamos a falar do atendimento da empresa. O atendimento da empresa é muito importante, porque a empresa hoje em dia não preocupa-se apenas com a venda, mas sim também com a pós-venda. Quando estamos a falar também das variáveis comportamentais, estamos a falar da localização onde a tua empresa encontra-se. E também estamos a falar de outros elementos, como a estrutura do teu produto, a variedade de produtos que você tem, os lançamentos dos produtos que você vai indo lançando no mercado e a segurança que o teu produto pode proporcionar para os seus possíveis clientes. O cliente está de olho em você. Não coloque em risco a credibilidade do seu negócio. Analise a atuação de seus concorrentes e procure aperfeiçoá-la para que possa fazer a diferença. Isso servirá para prever as ações da concorrência que possam ameaçá-lo. Ofereça mais benefícios e vantagens aos seus clientes e lembre-se, tenha sempre em mente o que o seu cliente considera importante e só assuma compromissos que possas cumprir. Assim, o posicionamento de um produto depende da identificação e diferenciação. Meus amigos, hoje em dia, vendas é relacionamento. Hoje em dia, quando nós estamos a vender, nós estamos a nos relacionar com os clientes. Você não pode vender todo momento produto. Hoje em dia, você deve vender ao seu cliente benefícios. Você tem que oferecer benefícios e vantagens no teu cliente. O teu cliente deve saber que além de comprar um produto, ele está a comprar o quê? Benefícios e vantagem. E isso também irá de te diferenciar da sua concorrência. Isso irá também de te diferenciar das possíveis empresas que tornam-se como uma ameaça para a tua empresa. Definição do posicionamento de mercado. Como o cliente vê o seu negócio. O que é e como fazer. É nesse item onde você definirá, qual a imagem deseja transmitir ao seu cliente em relação ao seu negócio. Essa imagem deve ser clara, distinta e bem definida em relação aos seus concorrentes, garantindo uma larga vantagem sobre eles. O posicionamento de mercado é um fator fundamental na hora do desenvolvimento estratégico do marketing de uma empresa. O posicionamento do mercado de uma determinada empresa é muito importante. Você tem que saber qual é o teu posicionamento de mercado num determinado segmento. Você tem que saber qual é o teu nicho. Quais são os teus consumidores? Você tem que saber qual é o teu posicionamento nesse mercado. Você tem que saber a forma correta que você tem a impactar todos aqueles resultados e todas as tuas ações de marketing no meio onde você está inserido. Empresa que empresa hoje em dia tem que saber ter um bom posicionamento no mercado. Para desenvolvermos de uma maneira prática o posicionamento de mercado de uma empresa, devemos trabalhar em cima da seguinte fórmula:
Posicionamento é igual a segmentação mais diferenciação. Uma boa empresa, que empresa? É aquela que é diferenciada dos seus concorrentes. Ou seja, para uma empresa realmente definir o seu posicionamento no seu mercado, a análise de posicionamento deve ser realizada com atenção redobrada e com maior cuidado. Vamos começar com um pé direito, definindo os principais pilares para desenvolver a análise de posicionamento do mercado da sua empresa. Etapas do plano de marketing. Depois da primeira etapa, nós temos aqui uma outra etapa. A seleção do seu mercado-alvo. Para você fazer a seleção do seu mercado-alvo, você precisa realizar pesquisas para que você possa entender quais são as reais necessidades do seu nicho. Você tem que entender, ok? Como os seus produtos ou serviços ajudarão os seus consumidores. Depois de você saber, não, eu estou a vender colunas. As minhas colunas têm muita qualidade de som. Irão de ajudar muito os meus consumidores. Irão de ajudar muito a necessidade de muitos DJs em Luanda. Aí você fez uma seleção do seu mercado-alvo. Depois vem a segmentação do mercado. A segmentação do mercado, estamos a falar propriamente sobre o estilo de vida, sobre os interesses que os teus clientes terão sobre o teu produto. E depois vem o comportamento dos seus consumidores. Quando estamos a falar sobre o comportamento dos nossos consumidores, estamos a falar sobre entender o comportamento, estamos a falar sobre a jornada dos nossos consumidores e estamos a falar também que é fundamental para mapear os canais de comunicação e as estratégias de marketing que serão desenvolvidas. O comportamento dos seus consumidores, estamos a falar propriamente sobre o feedback constante que deve acontecer entre você como empresa e os seus consumidores. Hoje, o comportamento é realmente muito complexo, mas existem diversas ferramentas tecnológicas e conceitos que podem nos ajudar nessa observação. Primeiro, diferenciação. O teu produto tem que ser sempre diferente das demais concorrências. E segundo, posicionamento. Você tem que ser uma marca que saiba se posicionar dentro do mercado onde encontras-te inserido. Depois você tem que saber definir a tua marca. O que é uma marca? A marca é a identidade da empresa, ou seja, a forma como ela é conhecida. Quem nunca viu um jacaré e diretamente disse, estamos a falar da Lacoste? Quem disse? Quem nunca ouviu um tênis com um bom e automaticamente disse, isso é Nike? Por quê? Porque a marca Nike e a Lacoste já fizeram uma definição de marca. Por isso, a definição da marca diz muito sobre o posicionamento do seu negócio e das suas vantagens sobre a tua concorrência. A definição da marca é muito importante para uma determinada empresa. Geralmente o logotipo é formado por um nome e um símbolo. As pesquisas de mercado e o público-alvo são fontes de criação, permitindo que ela ganhe uma identidade e seja a tradução da imagem da sua empresa. Muitas empresas têm optado pelo slogan, frase que ressalta o posicionamento e ajuda a transmitir essa imagem para os consumidores. O slogan deve ser curto, de fácil memorização e pode ser modificado, mas não com frequência, sempre seguindo fielmente o posicionamento da empresa. A propaganda é a alma do negócio. Foi um slogan criado na década
de 1930 e que se perpetua até hoje. O que faz uma marca valer muito é conquistar a confiança do consumidor. Quanto mais esta está presente na casa e na mente do consumidor, mais ela vende e mais ela vale. Acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui, para os consumidores de gasosa, existem muitos momentos em que você eh, estavas andando no sol, estavas antes de fazer uma refeição e você dizia o seguinte: uma Coca-Cola bem fresca, neste momento mataria a minha sede. Neste momento, depois de comer com uma Coca-Cola bem fresca, eu ficaria bem repleto. Neste momento, iria de matar a minha satisfação, iria de me satisfazer uma Coca-Cola bem fresca. Por quê? Porque a Coca-Cola nos vende um slogan de que beber uma Coca-Cola é abrir a felicidade. A Blue nos vende um slogan: Blue, a vida é uma festa. A Unitel nos vende um slogan: Unitel, o próximo, mais próximo. Então, a empresa deve saber manter-se. Etapas do plano de marketing. Nós falamos agora do isotipo, parte simbólica da marca, quando é representada sem texto. A Lacoste utiliza muito isotipo. É só você ver um jacaré. Você já sabe que é Lacoste. É só você ver um tênis com um bom, que automaticamente você já sabe que é Nike. Em segundo lugar, temos o logotipo. Logo significa palavra. Se fala de um logotipo quando é lembrado por texto. Zara. A Zara é uma marca que gosta muito de utilizar o logotipo. Você ainda não entende? Isso é que marca? Zara. 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 Ok? Estamos a falar diretamente de um logotipo, quando o nome da marca é timbrado. E também temos o imagotipo. Quando estamos a falar do imagotipo, estamos a falar da combinação do isotipo com o logotipo. Temos aí o exemplo do imagotipo, Lacoste. Ele já vem um jacaré estampado, ele já vem um isotipo, mas também vem um logotipo, também vem com o nome do isotipo. E por último temos o isólogo. O texto e o ícone são agrupados neste caso. Só funcionam juntos. Ou seja, Burger King. Ele está a te falar de Burger King, mas automaticamente já te encontra com um desenho de um hambúrguer. Definição dos objetivos e metas. Toda empresa deve saber quais são os objetivos que ela quer alcançar, ok? E quais são as metas em que ela quer alcançar. Quando estamos a falar de objetivo, estamos a falar de declarações amplas e simples do que deve ser realizar pela estratégia de marketing. E quando estamos a falar de meta, estamos a falar de coisas mais específicas. Estamos a falar das essências para que o plano de marketing seja feito. Depois temos a definição das estratégias de marketing. Quando estamos a falar das definições das estratégias de marketing, estamos a falar propriamente sobre as decisões necessárias para que nós possamos determinar a maneira pela qual o composto de marketing, ok? Ou seja, os elementos de marketing possam ser feitos conforme devem ser feitos. Quando estamos a falar das definições das etapas de marketing, estamos a falar do 4P. Estamos a falar qual o nosso produto que vamos vender. Estamos a falar qual o preço do produto que vamos vender. Estamos a falar da praça, qual o local que vamos vender o nosso produto. E também estamos a falar da promoção, quais são os métodos ou as ideias de marketing que nós vamos utilizar para que nós consigamos vender o nosso produto. Depois temos a etapa, a implementação do plano de marketing. Depois de nós planearmos, depois de nós organizarmos, nós vamos fazer o quê? Vamos implementar. Ok? A implementação do plano de marketing trata do processo de executar as estratégias de marketing que assegurarão a realização dos objetivos de marketing. Ou seja, a implementação
tem a ver propriamente sobre aquilo que foi planeado ser feito. É isso que está a querer dizer a implementação dos planos de marketing. Através de quê? Através de ações. Quando estamos a falar de ações, estamos a falar que nós temos que identificar as atividades específicas a serem desempenhadas. Estamos a falar do período, estamos a falar quando, ok? Nós temos que saber determinar o prazo que serão executados cada tarefa. Depois também temos que saber como, ok? Quando estamos a falar de como, estamos a falar da forma, como vamos fazer eh, este mesmo plano de marketing, e também temos que saber sobre o responsável, quem será a pessoa ideal com a responsabilidade de execução e a conclusão de cada tarefa que vai indo surgindo dentro da nossa organização, ok? Na implementação, primeiro temos que ter a ação, que é o que vamos fazer. Depois temos que ter o período, quando vamos fazer. Depois temos que saber como vamos fazer. E depois temos que saber quem irá de fazer. Quando estamos a falar do quanto, estamos a falar propriamente todos os custos que de uma forma ou de outra o teu plano de marketing terá. Em primeiro lugar, você tem que fazer o levantamento de tudo que você quer fazer para o teu negócio. Aí sim você terá um custo. Meus amigos, o quanto é algo que estes gastos ou essas despesas operacionais são gastos variáveis. Ok? Você pode planear no teu plano de marketing que vais precisar de 1 milhão e no final precisares de 1 milhão e 200. Então, no quesito quanto, se bater 1 milhão, tem que ter sempre um fundo de maneio para possíveis manuseamentos, ok? Tem que ter sempre um fundo de maneio para que possa servir como uma almofada para dar um reforço neste teu plano de marketing. E também o importante é você ser fiel aos seus objetivos e às suas metas que você estipulou. Depois vem a fase de avaliação e controle. Tem que se avaliar se aquilo que foi planeado está a ser realmente feito e deve-se controlar que está a ser feito como foi planeado, se está a ser feito da forma correta ou se não está a ser feito bem. Porque empresas que fazem planos de marketing sem controle, muitas das vezes acabam por não honrar com aquilo que foi realmente planeado e muitas até acabam por fechar ou por falir. Avaliação de controle. Quando estamos a falar de avaliação de controle, estamos a falar das técnicas que nós vamos utilizar para nós controlarmos se o plano de marketing está a ser bem executado ou não. Hoje falamos sobre o plano de marketing, falamos da primeira etapa, que é o planejamento, falamos da segunda etapa, estamos a falar da etapa de implementar o que foi planeado, e também falamos da terceira etapa, que é propriamente a etapa da avaliação e a etapa do controle. Meus amigos, na terceira etapa, ou na etapa de avaliação e controle, é uma das etapas mais importantes. Por quê? Porque você pode planear da melhor forma, podes ter o melhor sumário executivo, podes fazer uma melhor análise do ambiente onde a tua empresa terá, podes saber qual é o teu público-alvo, podes saber qual será o teu posicionamento no mercado e também podes saber qual a definição da tua marca. Também podes saber qual a definição dos objetivos e metas que você tem. Mas se você não tiver, depois podes saber também implementar, mas se você não tiver uma boa avaliação e um bom controle, meu amigo, a tua empresa não vai a lado algum. O controle é primordial para o plano de marketing das empresas. Essa foi a nossa aula de hoje. Planos de marketing. Após a aula, mandarei um link para todos os formandos para poderem assistir. Qual foi o plano de marketing que a Coca-Cola utilizou para hoje ser conhecida no mercado? Mandarei o link, mas também posso salientar de um plano de marketing que a Red Bull utilizou. A Red Bull, quando entrou no Reino Unido para começar a vender os seus produtos, ela não teve aderência.
Qual foi o plano de marketing que o gestor de marketing decidiram optar para a Red Bull? Em primeiro lugar, eles decidiram pegar latas de Red Bull e machucar e colocar no lixo de toda parte da cidade. Para quê? Para que qualquer pessoa que tivesse andar na cidade e visse uma lata de Red Bull, soubesse que é um produto que está a ser muito consumido. Em segundo lugar, a Red Bull contratou paparazzi para que esses mesmos paparazzi fossem em lojas, supermercados, em armazém, perguntassem se não vendem Red Bull. E hoje nós sabemos que a Red Bull faz parte do top 5 dos melhores energéticos do mundo. Por quê? Porque a Red Bull soube adoptar melhores planos de marketing. Essa é a nossa aula de hoje. Para nós, um muito obrigado. Desejo a todos continuação de uma ótima noite ou de um ótimo dia.